Saudações a todos, nossos votos de muita paz, sejam todos muito bem-vindos a mais um momento em que continuaremos o nosso estudo do livro Memórias de um Suicida, trazido pela médium Ivone Pereira, em que é o Camilo Botelho, né? Assim como ele se identifica, mas na verdade é o Camilo Castelo Branco, grande escritor português, que nos relata a sua situação após um suicídio que ele comete já em idade avançada, por não aceitar ali a cegueira, né? E ele tem nos trazido a descrição de situações muito difíceis que ele vive e nos traz também a situação daqueles que estão próximos a ele, e vimos que as sensações que os suicidas acabam sentindo, muitas vezes, acabam por não ser apenas deles, mas eles acabam assimilando também todo aquele sofrimento daqueles que, como ele fala, os cômpares, né? Aqueles que estão ali ao seu lado em circunstâncias semelhantes. E estávamos vendo justamente, vamos retomar então para dar seguimento. Dotado de grande sensibilidade para maior mal, tinha agora como superexcitada, o que me levava a experimentar também os sofrimentos dos outros mártires, meus cômpares, fenômeno este ocasionado pelas correntes mentais que se despejavam sobre toda a falange e oriundas dela própria, que assim realizava impressionante afinidade de classe, o que é o mesmo que asseverar que sofríamos também as sugestões dos sofrimentos uns dos outros, além das insídias a que nos submetiam os nossos próprios sofrimentos. Então, essa situação de atrair ali, sentir o sofrimento do outro, isso acontece também com muitos de nós encarnados, quando estamos passando por fases ali, dependendo ali da nossa mediunidade, da nossa sensibilidade, como estamos conduzindo o direcionamento dessa sensibilidade, dessas percepções, muitas vezes sofremos por captarmos ali situações de outras mentes. Então, tudo isso, por isso a necessidade de mergulharmos no estudo da mente, nesse campo mental, que nos abrirá um leque de compreensão no sentido de não nos deixarmos arrastar por influenciações, porque senão o sofrimento torna-se realmente insuportável, que é o que acontecia com este grupo aqui que ele está relatando. Nós sabemos que não são todos os casos de suicídio, que as situações se dão exatamente como ele nos relata, porque há muitos casos de suicídio que trazem as atenuantes por razões, por determinadas razões. E Deus é que sabe sempre avaliar ali a situação, e tudo se configura, na verdade, como consequência do ato, não como castigo, né? Mas ele se encontrava numa situação muito aflitiva, dado grande arrependimento, né? E nos relata grande aprendizado, mas quando ele coloca aqui que nos submetiam aos nossos próprios sofrimentos, além daqueles que eles captavam, ele coloca uma nota que eu acho interessante nós lermos a nota também. E vamos lá então. Após a morte, antes que o espírito se oriente, gravitando para o verdadeiro lar espiritual que lhe cabe, será sempre necessário o estágio numa antecâmara, numa região cuja densidade e aflitivas configurações locais corresponderão aos estados vibratórios e mentais do recém-desencarnado. Aí se deterá até que seja naturalmente desanimalizado, isto é, que se desfaça dos fluidos e forças vitais de que são impregnados todos os corpos materiais,
Por aí se verá que a estada será sempre temporária nesse umbral do além, conquanto geralmente penosa. Vamos dar uma parada, porque ele chama de antecâmara. Seria um local em que o espírito seria atraído naturalmente para essa região, como um desvincular-se. É um processo, né, que gera sofrimento, evidentemente, sofrimento causado pela própria escolha infeliz, mas que há necessidade de desanimalizar, como ele fala. Por quê? Quando nós desencarnamos em processos naturais, é muito mais fácil essa desvinculação da matéria. Quando é uma situação forçada, uma quebra de lei, como no caso do suicídio, evidentemente que o fluido vital estava toda. Porque ao encarnarmos, todos nós temos, né, digamos assim, uma cota de fluido vital que será suficiente para aquela encarnação. Temos aquela cota, né? Podemos fazer mau uso e prejudicarmos essa quantidade, atrairmos um estado de debilidade física em função de escolhas que fazemos, da forma como vivemos. Mas, entendamos, temos ali o necessário para a programação ideal da nossa encarnação. Uma vez rompido um laço desta forma, é claro que é uma situação surpresa, digamos assim, né? Aquele corpo está com toda a sua condição. E como então desvincular aquele perispírito, que é o instrumento do espírito, quando desencarnado, né? Já não tem mais o corpo físico, mas continua ligado mentalmente àquele corpo físico. Então, esse período que seria dessa desanimalização é bastante sofrido. E pelo que entendemos, pelo que é colocado na doutrina, ele tem um tempo. É claro que isso é relativo para cada espírito, de acordo ali com a sua boa vontade, com a sua condição, enfim. Mas, de modo geral, esse tempo corresponde ao tempo que faltaria para aquele espírito estar aqui como encarnado. Só após esse período ele se sentiria realmente desligado daquela sensação mental, entendamos, porque o corpo pode já estar decomposto, mas é uma ligação mental com aquele instrumento. Então, como é dito aqui, tais sejam o caráter, as ações praticadas, o gênero de vida, o gênero de morte que teve a entidade desencarnada, tais serão o tempo e a penúria no local descrito. Existem aqueles que aí apenas se demoram algumas horas. Isso é muito importante. Por isso, quem sofre ali a saudade, a preocupação com alguém que infelizmente tem escolhido essa forma de interromper a vida, entendamos sempre que não existe um padrão único, são situações diversas. E ele está colocando aqui que alguns ficam ali apenas algumas horas. Outros levarão meses, anos consecutivos, voltando à reencarnação, sem atingirem a espiritualidade. Mas entendamos também que essa situação ocorre não só com aquele que cometeu o suicídio propriamente dito, mas também com muitos outros que possamos antecipar o nosso desencarne, nos mantermos num padrão vibratório inferior, quantas vezes nem atingimos um local mais ideal no plano espiritual e já somos preparados para um retorno, né? É importante que entendamos essas questões e ele coloca. Então, outros levaram meses, anos consecutivos, voltando à reencarnação, sem atingirem a espiritualidade. Em se tratando de suicidas, o caso assume proporções especiais, por dolorosas e complexas.
Estes aí se demorarão geralmente o tempo que ainda lhes restava para a conclusão do compromisso da existência que prematuramente cortaram. Então, ele também está colocando aquilo que dissemos. Trazendo carregamentos avantajados de forças vitais animalizadas, além das bagagens das paixões criminosas e uma desorganização mental nervosa e vibratória completas, é fácil entrever qual será a situação desses infelizes para quem um só bálsamo existe, a prece das almas caritativas. Se por muito longo esse estágio exorbite das medidas normais ao caso, a reencarnação imediata será terapêutica indicada, embora acerba e dolorosa, o que será preferível a muitos anos em tão desgraçada situação, assim se completando então o tempo que faltava ao término da existência cortada. E muitas vezes esse tempo é curto, um pouco mais longo, né? Então, quantos que não desencarnam ali em tenridade, uma criança um pouquinho mais velha, um jovem, não é? Com exceções. Então, tem que entender muito bem que há um leque de situações, mas muitas dessas situações são espíritos que cometeram suicídio, que anteciparam a sua volta, quer por um ato deliberado de interromper voluntariamente a própria vida, quer por abusos, excessos que cometeu e acabam ali causando um desencarne, mesmo não sendo a intenção, mas entram no quadro do suicídio pela situação que provocam. Então, depois retornam para completar aquele tempo, né? Então, é muito comum desencarnar-se numa idade mais novo, né? Menos adiantada para a complementação de um período em que deixou voluntária ou involuntariamente de estar aqui no corpo de carne como tinha sido previsto. Mas continuando então, voltando para o texto, às vezes conflitos brutais se verificam pelos becos lamacentes, pelos becos lamacentos, onde se enfileiram as cavernas que nos serviam de domicílio, invariavelmente irritados por motivos insignificantes, nos atirávamos uns contra os outros em lutas corporais violentas, nas quais, tal como sucede nas baixas camadas sociais terrenas, levaria sempre a melhor aquele que maior destreza e truculência apresentasse. Frequentemente fui ali insultado, ridiculizado nos meus sentimentos mais caros e delicados, com xistes e sarcasmos que me revoltavam até o âmago, apedrejado e espancado, até que, excitado por fobia idêntica, eu me atirava a represálias selvagens, ombreando com os agressores e com eles refocilando na lama da mesma ceva espiritual. Então, é o perigo de baixarmos o nosso padrão vibratório, né? Quando nos encontramos nessas situações tão delicadas, criadas por nós mesmos. E ele continua: a fome, a sede, o frio enregelador, a fadiga, a insônia, exigências físicas martirizantes, vejam, exigências físicas não é normal. O espírito, quando se afasta do corpo físico por ocasião da morte, não é natural que ele tenha exigências físicas. Ele pode ter até por um tempo, enquanto não se dá conta de que está desencarnado, mas isso manter-se é do quadro mesmo, né? Do quadro em que se colocou, porque o natural é o espírito lúcido não ter mais exigências físicas, mas quantos
mantém essas exigências físicas. Quantos não ficam perambulando à cata de alguém que terá um comportamento, fará uso de algo que lhes agrada e que lhes faz falta, numa necessidade física, tal qual como quando estavam aqui, né? Então, o perispírito se ressente, ele sente aquela dependência, tanto quanto o encarnado sente determinadas dependências e necessidades, até mais potencializadas, né? Então, a fome, a sede, o frio, o enregelador, a fadiga, a insônia, exigências físicas martirizantes, fáceis de o leitor entrever, porque conhecemos, né? A natureza, como que aguçada em todos os seus desejos e apetites, qual se ainda trouxéssemos o envoltório carnal. A promiscuidade muito vexatória de espíritos que foram homens e dos que animaram corpos femininos, tempestades constantes, inundações mesmo, a lama, o fétido, as sombras perenes, a desesperança de nos vermos livres de tantos martírios sobrepostos, o supremo desconforto físico e moral. Eis o panorama, por assim dizer, material, que moldurava os nossos ainda mais pungentes padecimentos morais. Nem mesmo sonhar com o belo, dar-se a devaneios balsamizantes ou a recordações beneficentes, era concedido àquele que, porventura, possuísse capacidade para o fazer. Naquele ambiente superlotado de males, o pensamento jazia encarcerado nas fráguas que o contornavam, só podendo emitir vibrações que se afinassem ao tono da própria perfídia local. E envolvidos, então, enlouquecedores fogos, não havia ninguém que pudesse atingir um instante de serenidade e reflexão, para se lembrar de Deus e bradar por sua paternal misericórdia. Não se podia orar, porque a oração é um bem, é um bálsamo, é uma trégua, é uma esperança, e aos desgraçados que para lá se atiravam nas torrentes do suicídio, impossível seria atingir tão altas mercês. Não sabíamos quando era o dia ou quando voltava a noite, porque sombras perenes rodeavam as horas que vivíamos. Perdêramos a noção do tempo, apenas esmagadora sensação de distância e longevidade do que representasse o passado ficara para açoitar nossas interrogações, afigurando-se-nos que estávamos há séculos jungidos a tão ríspido calvário. Dali não esperávamos sair com quanto fosse desejo, uma das causticantes obsessões que nos alucinavam, pois o desânimo, gerador da desesperança, que nos armara o gesto de suicidas, afirmava-nos que tal estado de coisas seria eterno. A contagem do tempo, para aqueles que mergulhavam neste abismo, estacionara no momento exato em que fizera para sempre tombar a própria armadura da carne. Vamos dar mais uma parada, porque é importante que entendamos. Aquele que se suicida, ele intercepta uma existência. O seu desprendimento do corpo físico gerará, né, as consequências naturais mais duras, mais amenas, dependendo ali da circunstância de cada condição, né? Aqui estamos falando de uma forma geral, né? Porque é muito comum esses sofrimentos atrozes, dependendo das situações, né? Então, entendamos,
intercepta-se uma vida, né? Cortamos ali aquela vida, interrompemos um curso de existência que estava programado. Todo esse sofrimento gerado como consequência deste ato, todas as situações por vindouras, como nós vamos ver, tudo que vai ser descrito, as lutas para se retomar, para se colocar em condições de um novo corpo de carne, né? Tudo isso está dentro do quadro das consequências. É preciso retornar a um novo corpo de carne para se chegando àquele momento em que aquela tentação se deu. Então, pegando o caso do Camilo, é possível que ele tenha que retornar e em determinado momento seja visitado por uma cegueira, né? Surge ali a doença, porque ele será testado. Ele mesmo vai pedir a Deus para ser testado naquilo em que ele falhou, né? E desta vez ele terá a oportunidade de vencer a prova, de vencer o desafio. Então entendamos que até aquele momento em que voltamos a estar no ponto em que deixamos, tudo foi consequência. É como alguém que bota fogo numa casa. Enquanto ela não reconstrói aquela casa para deixar naquela condição que estava antes, foram as consequências. A continuidade será a partir do momento em que ela reconstrói e tem oportunidade de recomeçar. Então, procuremos entender para que isso vá se construindo na nossa mente. Bom, daí para cá, continua, assombro, confusão, enganosas induções, suposições insidiosas. Igualmente ignorávamos em que local nos encontrávamos, que significação teria a nossa espantosa situação. Tentávamos aflitos furtarmos-nos a ela, sem percebermos que era um cabedal de nossa própria mente, conflagrada de nossas vibrações entrechocadas por mil malefícios indescritíveis. Procurávamos, então, fugir do local maldito para voltarmos aos nossos lares, e o fazíamos desabaladamente, em insanas correrias de loucos furiosos. As veros malditos, sem consolo, sem paz, sem descanso em parte alguma. Ao passo que correntes irresistíveis como ímãs poderosos atraíam-nos de volta ao tugúrio sombrio, arrastando-nos de envolta a um atro turbilhão de nuvens sufocadoras e estonteantes. De outras vezes, tateando nas sombras, lá íamos por entre gargantas, vielas e becos, sem lograrmos indício de saída. Cavernas, sempre cavernas, todas lodosas, circulados, lagos lodosos, circulados de muralhas abruptas, que nos afiguravam levantadas em pedra e ferro, como se fôramos sepultados vivos nas profundas tenebrosidades de algum vulcão. Era um labirinto onde nos perdíamos, sem podermos jamais alcançar o fim. Por vezes acontecia não sabermos jamais alcançar o fim. Aliás, por vezes acontecia não sabermos retornar ao ponto de partida, isto é, as cavernas que nos serviam de domicílio, o que forçava a permanência ao relento até que deparássemos algum covil desabitado para outra vez nos abrigarmos. Nossa mais vulgar impressão era de que nos encontrávamos encarcerados no subsolo, em presídio cavado no seio da terra.
Quem sabia se nas entranhas de uma cordilheira, da qual fizesse parte também algum vulcão extinto, como pareciam atestar aqueles imensuráveis poços de lama com paredes escalavradas, lembrando minerais pesados. Aterrados, entrávamos então a bramir em coro, furiosamente, quais maltas de chacais danados, para que nos retirassem dali, restituindo-nos a liberdade. As mais violentas manifestações de terror seguiam-se então, e tudo quanto o leitor imaginar possa, dentro da confusão de cenas patéticas inventadas pela fobia do horror, ficará muito aquém da expressão real para nós, por nós vivida, nessas horas criadas pelos nossos próprios pensamentos, distanciados da luz e do amor de Deus. Então, entendamos bem que eles se sentiam assim. Nesse ambiente que se cria, é muito bom que entendamos. Deus não cria ambientes lodosos, infernais, trevosos e destina esses ou aqueles para aquele ambiente. Ou constrói ambientes leves, arejados, de vibração leve e destina determinados para estar ali, né? Do passar à direita e passar à minha esquerda. Não. Entendamos bem que esse ambiente cavernal, esse ambiente lodoso, esse padrão vibratório inferior, nasce dos próprios pensamentos dos espíritos que se comungam, que se juntam pelas afinidades, né? Pelas afinidades, pelas semelhanças ali de sentimentos e sensações, até de atos, aqui no caso suicídio, dentro das diferenças de suicídio, porque há diferenças. E isso, então, constrói uma comunidade, né? Grupos que estão neste ambiente. Eles não são colocados ali. Eles se sentem atraídos. O que significa isso? É o próprio padrão vibratório, é o que eles carregam, é o que eles plasmam para si mesmos, que constrói esse ambiente, esse mundo em que eles vivem. Para eles só existe aquele mundo, como para muitas outras situações que nós já estudamos de espíritos que se sentem presos a determinadas situações. Eles se sentem presos, não estão ali presos. Chegará um momento em que eles perceberão o que os prende ao padrão vibratório. A partir do momento que começa a haver a melhora, tudo no entorno para aquele espírito começa a melhorar. Todos já estamos percebendo isso. Então, eles não percebem que eles não estão abandonados, eles não percebem que eles não estão esquecidos naquelas cavernas que muitas vezes estão até, dependendo do padrão vibratório do espírito, até abaixo da crosta da Terra, que são as regiões subcrostais. Eles não percebem, porque eles não percebem a presença dos espíritos vigilantes amorosos zelando por eles, aguardando o momento deles poderem serem levados a um ambiente mais aconchegante. Estão ali por necessidades criadas por eles mesmos. Nós vamos ver no decorrer da leitura e não sintam, muitos, ao lerem essas primeiras páginas, desistem. Até por acordar neles recordações, alguma recordação, é possível, sabe Deus? Nesse palmilhar aí, que há tanto tempo encarnando, o que já não vivenciamos, o que não trazemos aí nessas nossas experiências,
aí no porão das nossas recordações. Então, muitos sentem-se até mal, né, ao lerem estas páginas, porque vão recordar-se de algo ou vão se sensibilizar demais por alguém que esteja vivenciando essa situação. Continuem, porque nós veremos as bênçãos. Nós veremos esses espíritos sendo recolhidos e o quão foi benéfico esse período de sofrimento para espíritos recalcitrantes. O que são espíritos recalcitrantes? São os espíritos teimosos. Quantas vezes somos teimosos, endurecidos e não mudamos? É preciso, e somos nós que criamos, mas vivendo as consequências dos nossos atos, nós vamos nos colocando em condições melhores. Então, nos firmemos nesses estudos, continuemos nesta leitura e entendamos que, como a leitura é feita parcialmente, né, aguardemos com paciência o momento em que as coisas começarão a clarear para essas almas sofridas, mas que perceberão que há muita esperança, porque o Pai é Pai de misericórdia e que há equipes e equipes aguardando o momento de poder encaminhá-los. Com esse aprendizado, dessas páginas abençoadas, que nos firme nos bons propósitos de vivermos de forma a não anteciparmos de modo algum, seja de que forma for, não anteciparmos o nosso retorno ao plano espiritual. Que Deus, na sua infinita bondade, nos envolva em bênçãos de luz. Que fiquemos em paz.